Eu estou aqui às suas ordens, como mandou, Senhor Muzan. E aí, conseguiu achar o que eu te pedi? Infelizmente não, senhor. Não consegui achar o lírio-aranha azul. Eu não achei vestígios de sua existência. Mas, como o senhor mandou, eu consegui eliminar de vez um dos Hashiras. Agora que sabe, pode ficar tranquilo. Estou vendo que você não tem noção de como as coisas funcionam por aqui. Akaza. Você queria uma medalha? O que você fez foi se livrar de uma mera barata. Um Oni derrotar um humano não é mais do que a obrigação. O que eu quero é que todo o esquadrão de caçadores de Oni seja exterminado. Arranque sem dó a vida de cada um deles, porque não quero vê-los novamente nem pintados de ouro. Nem é uma tarefa tão difícil. Na casa! Você me decepcionou e muito. É inacreditável você ter sofrido um golpe de alguém que nem um Hashira era. Sua queda foi bem feia, hein, Lua Superior 3. Dispensado. Eles imploram por aprovação, como cães que trazem ossos velhos, achando que são troféus. Eliminam um inseto, esmagam uma formiga e esperam ser coroados por isso. Um Oni derrotar um humano não é glória, é o mínimo. O que me interessa não é a barata que você pisa hoje, mas o ninho inteiro que você deixa vivo para amanhã. Você me vê sentado, calmo, e pensa que a tranquilidade não é. É intolerância absoluta à fragilidade. A minha, a dos outros, a de qualquer criatura que ouse respirar sem merecer. Houve um tempo em que eu fui apenas mais um corpo condenado. Um peito que parava de se mover, um coração que falhava, um sangue que se recusava a obedecer. O mundo olhava para mim como para qualquer doente. Pena, resignação, silêncio. Eles aceitam a morte como clima ruim, reclamam, choram e se submetem. Eu não. Quando o ar me faltou pela primeira vez, eu não senti resignação. Eu senti ódio. Ódio de um limite que ninguém escolheu, mas todos aceitavam. Ódio do corpo que falhava. Ódio da ideia absurda de que tudo terminaria ali, na cama, rodeado de olhos vazios, dizendo que foi o destino. Foi ali que eu entendi. A morte não é sábia, nem justa, nem inevitável. Ela é apenas uma regra. E regras são criadas para serem quebradas por quem tem coragem de ir além do que o resto tolera. Negar a minha humanidade não foi um erro. Foi a única escolha racional no mundo em que humanos vivem como gado esperando pelo abate. Eu apenas recusei o papel que me deram. Se o preço para rasgar esse roteiro foi abandonar a luz, então a luz nunca valeu nada. Você chama o que eu sou hoje de monstro. Eu chamo de consequência lógica. Um corpo frágil, ameaçado, se agarra ao que encontrar. Um corpo como o meu, ameaçado pela extinção, arrancou da própria noite o poder de reescrever seu fim. Eu fui o primeiro a ter coragem de olhar para a morte e dizer: você não vai decidir por mim. Mas não se engane. No centro disso tudo não há heroísmo, nem redenção. Existe um medo primitivo, visceral, que eu me recusei a confessar. E preferi transformar em arma. Eu sempre odiei a ideia de desaparecer. A ideia de que, depois de tudo, eu seria apenas uma lembrança difusa na mente de poucos. E depois, nada. Esse vazio é insuportável para quem entende o próprio valor. Os fracos se consolam dizendo que faz parte da vida. Eu nunca aceitei fazer parte de coisa alguma. Eu exijo que a vida faça parte de mim. Esse medo, em vez de ser enfrentado, foi acorrentado, enterrado e alimentado com sangue. Camada após camada de poder, violência, controle. Eu vestia a arrogância como armadura, transformei a negação em rotina.
Até que olhar para trás e admitir a origem se tornou mais doloroso do que continuar avançando e destruindo tudo que me lembrasse do que um dia eu fui. Eu me vejo hoje como uma figura distante, intocável, e muitos acreditam que isso é força absoluta. Não é. É o resultado de anos empilhando corpos e silêncios em cima de um único fato. Um dia, eu fui frágil. Eu não tolero essa lembrança. Por isso, eu a apago nos outros. Eles me chamam de Deus. Eu os vejo como números. Eles murmuram meu nome com devoção e medo. Eu os considero peças descartáveis em um tabuleiro onde apenas uma coisa importa: eu continuar existindo. É curioso, não? Eu me coloco acima da humanidade, mas dependo dela para me alimentar. Desprezo esses corpos frágeis, mas uso cada um como degrau. Chamo-os de gado, mas sem eles, o pasto seca. Eu criei demônios para me servirem. Ofereci a eles poder, vigor, permanência. Mas não foi generosidade, foi cálculo. Eu não crio iguais, eu crio extensões de mim. Marionetes que só têm permissão de existir enquanto forem úteis. Obediência absoluta. Erro, para mim, é mais do que falha tática, é insulto pessoal. Quando um dos meus cai por incompetência, não é apenas uma peça perdida. É um lembrete de que o mundo ainda ousa me contrariar. Eu não aceito isso. Você pode achar minha postura cruel. É porque não entendeu a raiz. Eu conheço a fragilidade humana por dentro. Eu senti o sufoco de um pulmão que não responde, o colapso de um coração que não aguenta, o olhar piedoso de quem já me via como cadáver antecipado. Eu sei o que é estar à beira do fim e decidi nunca mais voltar para lá. A partir desse momento, tudo que não me aproxima da permanência é lixo. Simples assim. Você chama isso de narcisismo, eu chamo de lucidez. O universo, para mim, não é um espaço neutro, é palco. E palco só existe para quem está no centro. Tudo que não serve ao protagonista é cenário descartável. As pessoas gostam de falar em limites morais, em leis naturais, em equilíbrio. Confortos fracos, mecanismos que a massa cria para se sentir menos miserável diante da própria pequenez. Eu não fui feito para aceitar leis inventadas por criaturas que mal dominam o próprio corpo. Se algo se opõe à minha existência, isso não é parte da natureza, é defeito. E defeitos são corrigidos. Minha crueldade nasce dessa lógica simples. Se não serve a mim, não merece existir. Você pode se escandalizar, mas olhe atentamente. O mundo inteiro age assim em menor escala. Eu apenas levei essa regra até as últimas consequências. Por trás de cada ordem que dou, de cada massacre, de cada vida arrancada, existe uma constante. Eu não admito perder. Nem posição, nem controle, nem tempo. E ainda assim, o paradoxo permanece. Eu me apresento como entidade suprema, mas vivo em vigília permanente. Sempre atento, sempre calculando, sempre antecipando riscos. Um Deus que precisa observar cada movimento como se fosse mortal. A confiança absoluta que mostro por fora é uma máscara fabricada com disciplina. Por dentro, existe um cálculo incessante. Quem pode me trair? Quem pode crescer demais? Quem pode um dia ter força para me enfrentar? Eu elimino possibilidades antes que se tornem ameaças. É assim que se mantém o topo. Não com discursos vazios, mas com decisões frias. Eu mudo de forma, de rosto, de vida, quantas vezes forem necessárias. Pai de família, criança indefesa, figura respeitável em um bairro comum. Todas são roupas que visto e descarto. Esta é a vantagem de não ter identidade fixa. Você não é encontrado, apenas se infiltra. Enquanto os outros buscam propósito, eu busco posições. Enquanto buscam pertencimento, eu busco vantagem. Sou um vírus que compreendeu que sobreviver não é resistir ao ambiente, é se tornar o próprio ambiente. Espalhar-se, infiltrar-se, ocupar cada espaço possível, até que qualquer tentativa de ataque pareça inútil. Minha mente funciona assim. Identificar, adaptar, controlar, expandir. Não há tempo para culpa. Não há espaço para apego. Você vê um lar, eu vejo um ponto estratégico. Você vê amigos,
Eu vejo possíveis ferramentas ou futuros obstáculos. Você vê inocência em um rosto. Eu vejo carne. E principalmente, possibilidade de uso. Eu exijo dos que me servem o que exige de mim. Nenhuma hesitação, nenhuma justificativa, nenhuma desculpa. Quando um lua superior falha, não enxergo esforço, nem lealdade. Vejo apenas incompetência. E incompetência perto de mim é uma forma de traição. Eles temem minha ira. Deveriam temer, mais ainda, o meu silêncio. Porque quando eu não grito, eu decido. E quando eu decido, alguém deixa de existir. Todos falam de poder como se fosse um trono confortável. Poder verdadeiro é cadeira feita de espinhos. Cada vitória que você conquista te acorrenta a novos riscos. Cada degrau que você sobe amplia o abismo que se abre sob seus pés. Eu alcancei o topo da cadeia alimentar. E aqui o ar é raso, frio, solitário. Não se iluda. Não existe paz para quem governa pelo medo. Existe apenas controle. E a constante necessidade de reforçá-lo. Eu sou o ápice da ameaça neste mundo. Mas também sou o retrato grotesco de algo profundamente humano. O ego que prefere arruinar tudo a admitir que vai acabar. Você vê meus massacres, meu desprezo, meu sangue espalhado e pensa que é só maldade irracional. Não é. É o resultado extremo de uma recusa. Eu recusei ser um corpo que envelhece, um nome que desaparece, uma história que termina. No processo, deixei de ser um homem em busca de vida. Me tornei uma negação ambulante. Não sou alguém que vive, sou algo que se recusa a morrer. Essa é a diferença. Os humanos vivem tentando dar sentido ao pouco tempo que têm. Eu rasguei a contagem. E quando você quebra o relógio, o que resta é apenas desejo nu de continuar. Não espere de mim culpa, arrependimento ou vergonha. Essas coisas pertencem a quem ainda aceita ser julgado. Eu não me curvo a lei alguma que não tenha sido criada por mim. Você pode me odiar, pode me temer, pode me chamar de monstro. No fim, tudo isso é irrelevante. Eu existo, eu permaneço. Eu piso nos que ousam me desafiar, assim como pisei na minha própria humanidade. É por isso que eu não admiro heróis. Heróis morrem por causas que não controlam. Eu não aceito morrer por nada que não seja minha própria vontade. Quando você me observa com nojo, lembre-se, não sou um ideal. Sou um espelho levado ao extremo. O medo que você sente diante da morte, eu apenas levei até o último estágio. Você tenta cobri-lo com fé, amor, rotina, distrações. Eu o alimentei com sangue e silêncio. Enquanto você negocia com o inevitável, eu o ataquei. E me tornei aquilo que você nunca teria coragem de ser. Não há mensagem reconfortante aqui. Não há moralidade para aliviar sua consciência. Existe apenas o fato. Um homem teve tanto pavor de desaparecer que preferiu se transformar em maldição. Eu sou o que acontece quando alguém tenta conquistar o mundo inteiro sem nunca conquistar a si mesmo. E essa é a minha condenação. E o seu aviso.